Fala moçada, começando mais uma aula de biologia e hoje o assunto é biologia celular. Então, para começar esse assunto, nada melhor do que a gente relembrar os dois tipos de células existentes aí na natureza, os dois tipos de estruturas celulares presentes nos seres vivos. Então, em relação ao tipo de célula, os seres vivos podem ser divididos em procariontes e eucariontes. Aqueles indivíduos que têm as células procarióticas são os indivíduos presentes no reino Monera, o único reino onde essa célula está presente. Essa célula é uma célula mais simples e ela é encontrada em bactérias e cianobactérias. O outro grupo de seres vivos que nós temos, que tem as células eucarióticas, pegam todos os outros 4 reinos dos seres vivos. O reino protista, onde ficam os protozoários e as algas, o reino fungi, onde estão todos os fungos, e os reinos vegetal e animal. Tá? Vamos dar uma comparadinha aí nessas duas células, mas antes não se esqueçam que os vírus eles são acelulares. Então os vírus eles não se encaixam nem nas células procarióticas, nem nas células eucarióticas. O vírus ele não forma estrutura celular. Por isso que ele precisa sempre invadir uma célula hospedeira para que ele consiga se reproduzir, porque ele não tem estrutura celular e ele não consegue se reproduzir sozinho, ele não tem metabolismo próprio. Tá? Falando um pouquinho das células procarióticas, as duas principais características dela. Se você pensar no nome procarióticas, tem a ver com o núcleo. Esse radical cario tem a ver com núcleo. Então seria um núcleo primitivo, aquele núcleo que surgiu primeiro, ou a ausência de um núcleo organizado. No caso de uma célula procariótica, o envoltório nuclear está ausente. Aquela membraninha que fica em volta do material genético, compartimentalizando o material genético dentro de uma estrutura chamada núcleo, aqui está ausente. Então o material genético de uma bactéria ele fica mergulhado no citoplasma, disperso, espalhado ali. Essa é a principal característica para diferenciar as duas células, os dois tipos celulares. A outra característica é a ausência das organelas membranosas. A única estrutura presente no citoplasma de uma célula procariótica são os ribossomos. E os ribossomos não caracterizam uma organela membranosa. Eles são responsáveis aí pela síntese de proteínas. No caso aí, então, de uma célula procariótica, dá para ver aqui a sua estrutura de uma bactériazinha típica, você vê o material genético dela espalhado aqui no citoplasma, não existe uma membrana envolvendo esse material genético. Vocês estão vendo essas estruturinhas pequenininhas, como pequenas bolinhas aparecendo aqui, mostrando os ribossomos. Então, se você estiver fazendo um exercício e houver uma afirmação, nas bactérias não existem organelas membranosas, essa afirmação está correta, porque os ribossomos não são organelas membranosas, eles não têm membrana. Lembrando também que a bactéria sempre tem duas membranas envolvendo a sua célula, que é uma membrana plasmática e uma parede celular, tá? Que é feita aí de uma mistura de carboidratos e de proteínas. As células eucarióticas, elas já têm o envoltório nuclear. Essas células já são maiores, são células bem mais complexas. O material genético fica agora dentro de uma estrutura separada do citoplasma, individualizado, que é o núcleo de verdade. No caso de uma célula procariótica, você não pode chamar o que ela tem ali de núcleo, você vai chamar de nucleóide. Aqui na célula eucariótica a gente chama de núcleo. E aqui existem vários tipos de organelas dentro de uma célula eucariótica. Temos também um monte de organelas membranosas. Então, além dos ribossomos que também aparecem nas procarióticas, existem lá as mitocôndrias, o complexo golgiense, lisossomos, retículo endoplasmático, que a gente vai discutir também nessa aula. Então, essas são as duas grandes diferenças que nós temos em relação a esses dois tipos celulares. Para ver uma célula eucariótica, então aqui a gente tem uma célula eucariótica animal, vocês estão vendo aqui o núcleo bem organizado, com o nucleolo aqui dentro, o material genético fica aqui compartimentalizado. Vocês estão vendo no citoplasma a quantidade de organelas espalhadas. São células, então, muito mais complexas quando comparadas às células procarióticas. Vamos lembrar também e dar uma comparadinha
entre a célula animal e a célula vegetal, atacando principalmente as diferenças entre elas. Isso aí é bastante importante também na hora de você estudar. Então, na célula animal, qual é aquela estrutura que é exclusiva da célula animal, que a gente pode usar como base para diferenciar da célula vegetal? São os centríolos. Então, vocês estão vendo essas estruturinhas aqui, ó, tá? Que são meio cilíndricas, formadas de microtúbulos, são os centríolos. Se você estiver estudando e falar então que uma célula tem centríolo, essa célula é uma célula animal. Célula vegetal não tem essa estrutura e ela está ligada aí ao processo de divisão celular. No caso da célula vegetal, quais são as estruturas presentes na célula vegetal e que são exclusivas dessa célula? Agora são 3. Nós temos o cloroplasto, que é aquela estrutura dupla membranosa que tem clorofila dentro e que é responsável pela fotossíntese. Nós temos a parede celular, que no caso aqui da célula vegetal é formada de um carboidrato estrutural chamado celulose, que deixa a célula rígida, dando sustentação. E essa estrutura grandona aqui, que às vezes pega até 90% do conteúdo citoplasmático, que é o vacúolo de suco celular. O vacúolo dentro da célula vegetal, ele está ligado aí principalmente a regular as trocas de água, fazer a osmorregulação, a regulação hídrica da célula. Às vezes também acumula substâncias, tá? Então essas 3 estruturas são exclusivas da célula vegetal e não são encontradas na célula animal.